Oi, pessoal, tudo bem? Uma questão, uma lição, cinética química. Cinética química. Cinética química estuda o que, pessoal? A velocidade com que as reações ocorrem. Em outras palavras, a gente chama bonitamente de a taxa de desenvolvimento de uma reação. Então, vê, pessoal, quando a gente fala de cinética química, primeira coisa que eu quero que todo mundo aqui lembre hoje é quando é que eu tenho uma reação química? Exatamente. Vamos dar aqui um exemplo. Eu tenho nitrogênio gasoso mais 3 mols de hidrogênio gasoso, dando 2 mols de amônia, de NH3 gasoso, certo? E aí eu lhe pergunto, o que está antes da seta, a gente chama de quê, pessoal? A gente chama de reagente, né? E o que está depois da seta, a gente chama de produtos. Com o tempo, o que é que a gente tem graficamente com o tempo? Com o passar do tempo, a gente percebe que o reagente, ele é consumido, ó, concentração pelo tempo. O reagente, ele vai ser consumido. Então, ele vai, olha, pessoal, diminuir com o tempo. E o produto vai aumentar com o tempo. Então, aqui, ó, eu tenho o produto que é formado e no primeiro exemplo eu tenho o reagente que é o que? Consumido. Então, aqui a gente tem primeiro momento de uma reação. Outra coisa, para que haja uma reação química, eu preciso de 3 coisinhas. Quais são as 3 coisinhas? Primeiro, eu preciso que haja afinidade entre os reagentes. Tem que ter uma afinidade entre os reagentes para que a reação possa ocorrer. Se não houver afinidade, não tem reação. Mas só a afinidade resolve, Guga? Não. Tem que ter um segundo momento, que é o reagente e o produto, eles devem se encontrar. Então, deve existir um momento de colisão, que a gente chama de geometria da colisão. Ou seja, as moléculas, os átomos, os íons do reagente, eles devem bater de tal forma que eles quebrem e formem os produtos. Não pode bater de forma errada. A molécula não pode bater só um pedaço, não pode bater, senão ela não reage direito. Mas não depende somente desses dois. Tem um terceiro, que é a energia na hora da quebra da molécula. As moléculas devem bater com uma força tal que consigam quebrar. Então, eu só tenho reação se eu tiver afinidade, orientação, que eu chamo de geometria, e energia suficiente. As 3 devem estar juntas, não é ou, é e, é afinidade e energia e geometria da colisão. Quando isso acontece, você vai ter uma reação. E num gráfico, a gente vai ter um momento, pessoal, para que aconteça a reação. Olha que legal. Pessoal, uma reação, para que ocorra, ela tem que ter uma energia inicial. Sabia disso, né? A reação, por exemplo, você quer queimar um pedacinho de papel. O que é que você faz? Você tem que dar uma chama, né? Um fósforo, um isqueiro. Você tem que dar uma chama inicial. Essa chama inicial a gente chama de energia de ativação. Então, olha, a energia de ativação é a energia mínima necessária para que a reação ocorra. Então, eu chamo energia de ativação. Lembrem-se, a energia de ativação, ela é, pessoal, um muro. A reação só começa se você ultrapassar esse muro. Quanto mais alto for o muro, mais difícil é o processo. Em outras palavras, quanto maior a energia de ativação, mais lenta é a reação. Porque o muro é mais alto, vai ser mais difícil de pular. Então, a energia de ativação é o quanto a reação precisa para começar. Legal? É para ativar, para iniciar. Então, se ela é muito alta, a reação é mais difícil de ocorrer. Então, vem para cá. Ó. O ponto mais alto da reação aqui, energeticamente falando, é o chamado complexo ativado. Já ouviu falar, né? Guga, tem outro nome, não tem? Tem complexo ativado ou molécula transitória.
complexo ativado ou molécula transitória, que é um instante de máxima energia. Guga, quando chega no complexo ativado é porque vai ter reação? Não necessariamente. O complexo ativado ele é um momento instável. A reação tanto pode continuar quanto pode voltar. Como é que ela continua? Se houver a colisão efetiva. E como é que eu sei se tem colisão efetiva? Se houver afinidade, orientação e energia. Se faltou um desses, a reação não ocorre. Aí ele volta e aí tenta de novo até conseguir. Então lembre-se, primeira coisa, quanto maior a energia de ativação, mais lenta a reação. Então, quanto maior a energia de ativação, menor a velocidade da reação. E aí, pessoal, existem vários fatores capazes de acelerar a reação. Qual é o primeiro fator que a gente pode elencar, colocar aqui? Os fatores que o quê? Que alteram a velocidade da reação. Olha, entre os fatores que alteram a velocidade da reação, você vai ter o primeiro de todos, que é a temperatura. Exatamente. Guga, como assim? Pessoal, sempre que você aumenta a temperatura de uma reação, você aumenta a velocidade da reação. Porque quando eu aumento a temperatura, as moléculas ficam agitadas. Temperatura é o grau de agitação das moléculas. Então, quando eu aumento a temperatura, eu aumento a agitação. Se eu aumento a agitação, eu aumento a velocidade média. E com isso, eu aumento a energia cinética média, aumentando a velocidade da reação média, né? Na média, todo mundo ficou mais acelerado. Guarde isso, viu? Aumentou a temperatura, você aumenta a velocidade média da reação. Então, a velocidade fica, as moléculas ficam mais agitadas e, com isso, a velocidade da reação aumenta. Na média, tá? Eu não posso dizer que o aumento da temperatura deixa todas as moléculas com a mesma velocidade, que não é verdade, mas deixa todas as moléculas com a velocidade maior. Então, aumentou na média. O segundo fator é a superfície de contato, certo? O que é superfície de contato, pessoal? Pessoal, imagine que você vai tomar um remédio, aquele remédio que a gente bota na água, vitamina C, Redoxon, Tagifor, Sonrisal, para quem está com azia. Esses remédios, quando você quebra ele, deixa ele bem maceradozinho em pó, dissolve mais rápido. Por quê? Porque quando você quebra, você aumenta as superfícies dele, vão surgindo novas superfícies. E o aumento da superfície de contato aumenta a velocidade da reação. Então, outro fator que a gente pode falar aqui é da superfície de contato. Pessoal, se for um gás, para gases apenas, né? O aumento da pressão aumenta a velocidade da reação. Por quê? Porque quando eu aumento a pressão, tem maior colisão. Então, aumenta o quê? A velocidade da reação. Então, aumentando a pressão de um gás, a pressão do sistema, você está aumentando o quê? A velocidade da reação. Guga, tem muito fatorzinho, né? Tem um que é muito importante também, que você já deve ter ouvido falar demais dele, que é a concentração dos reagentes. Pessoal, vê bem, se eu aumento a concentração dos reagentes, o sistema fica o quê? Mais cheio de moléculas, as moléculas estão mais concentradas, tem maior quantidade, então aumenta a velocidade. Então, a velocidade é proporcional à concentração dos reagentes. Esse símbolozinho, esse alfa, né, é o que a gente chama de diretamente proporcional. Então, se eu tenho essa reação aqui, ó, 2A gasoso mais 3B gasoso, dando AB A2B3. Como é que eu sei aqui como é que a velocidade vai influenciar? Se eu aumento A e B, ou A ou B, a velocidade aumenta. Então, pessoal, matematicamente, a velocidade é proporcional, então eu coloco uma constante, né, para tornar uma igualdade, a concentração dos reagentes, todos elevados ao seu coeficiente. Tá aí, tá vendo? Então, é a velocidade da reação. Existe uma coisa chamada ordem da reação.
A ordem é a soma dos coeficientes. Aí, ó, 2 mais 3, 5. Então, essa reação é de quinta ordem. E olha, um detalhe fundamental. Eu só posso calcular a velocidade assim diretamente se for para a reação elementar. Guga, o que é uma reação elementar? É a reação que ocorre em uma única etapa. Uma única etapa, de uma vez só. Aí a velocidade é dada pela concentração, né, o produto das concentrações dos reagentes elevado aos seus coeficientes. Mas olha, pessoal, presta atenção. Olha, fica bem atento nisso que eu vou falar aqui. Olha, se eu tiver uma reação assim, ó, 2A sólido mais 3B líquido, tá? Mais 2C vai ser gasoso, dando X, que eu for calcular a velocidade dessa reação, a velocidade é constante, olha que legal, vezes C elevado à primeira, né, que é o coeficiente dele. Guga, por que tu não botasse nem A nem B? Pessoal, sólido e líquido não alteram a velocidade da reação, certo? Olha, não participa da velocidade, tá? Na velocidade, na reação, claro que ela altera, né? Na reação, mas a velocidade não. E não altera a velocidade da reação. Pessoal, sólido e líquido não entra na velocidade da reação. A velocidade não é alterada por concentrações de reagentes sólidos e líquidos. Outro fator muito legal, olha de novo, atenção 2, é quando, eu já sei qual é a tua pergunta, Google, se ela não for elementar, como é que eu vou saber? Ele vai dizer, por exemplo, se ele dá assim, ó, 2x gasoso mais y gasoso, dando x 2y, e depois ele bota x2y gasoso mais e, dando xz mais, desculpa, mais x sozinho, aí ele bota etapa rápida e aqui ele bota etapa lenta. E aí ele chega para você e ele pergunta, qual é a equação da velocidade? Aí, pessoal, é fundamental que você nunca esqueça, tá? Quem determina a velocidade é sempre a etapa lenta. Quando eu tenho mais de uma etapa, quem determina é sempre a etapa lenta. O mais lento é quem diz a velocidade que vai acontecer o processo. Então, a velocidade aqui vai ser constante quem? x2y vezes z. Então, quem determina a velocidade é a etapa lenta. Isso é bem importante. Assim como outra coisa que é o catalisador. O que é que um catalisador faz? Muito bem, o catalisador acelera a reação. Mas veja, então, pessoal, a gente acabou de ver que temperatura, pressão, superfície de contato, concentração, tudo isso altera a velocidade da reação, não é? Só que o catalisador, ele altera de uma maneira diferente, tá? Ele altera diminuindo a energia de ativação. Então, quando eu tenho aqui, ó, uma reação com a determinada energia de ativação, chego aqui e botei um catalisador. Aí, olha, pessoal, ele não mexe nem no início nem no final da reação. Mas aqui, ó, em azulzinho, tá o quê? Essa daqui é a energia de ativação com catalisador. Catalisador diminui a energia de ativação e catalisador, ele não é consumido durante o processo, acorda? Ele não é consumido durante o processo. As enzimas são os catalisadores biológicos, tá? A enzima, que é uma proteína com função catalítica. Agora chegou a hora da questão, né? Então, vamos fazer agora a nossa questão. Vamos lá? Ele coloca aqui para a gente. Deixa eu mudar aqui a cor. Ele dá uma reação e diz que a primeira etapa é lenta e a segunda etapa é a rápida. Pessoal, a primeira coisa que eu faço é o quê? Se eu sei quem é a etapa rápida, eu vou para cá e, ó, marca lenta. Por quê, Guga? Porque quem determina a velocidade da reação
é sempre a etapa lenta. Lembra que a gente fala disso, né? Quem determina a velocidade da reação é a etapa lenta. Então, a velocidade da reação vai ser dada pela constante, ó, concentração de CH3 COH elevado à primeira, né? Porque só tem o coeficiente 1. Então, ele diz aí para a gente, a velocidade da reação pode ser dada pela expressão velocidade K, CH33COH. Pode sim. Primeiro é verdadeira. Então, você já sabe que nem pode ser B, nem pode ser C, né? Mas pode ser o resto. A reação global mostra a redução do íon cloreto. Vê bem, pessoal, o que é que está acontecendo aqui, ó? Quando você somar essas equaçõezinhas, vai dar o quê? Vai dar, ó, CH3, 3COH, não é isso? Mais Cl-, que é o íon cloreto, dando, olha para aí, pessoal, CH3, que escreve-se assim, ó, CH3, e aí ele bota o quê? Cl. Olha aí, tá vendo? Sim, Google, como é que eu vou saber se ele reduziu ou não? Pessoal, isso aqui, ó, a gente pode escrever tudo assim juntinho, ó. C4, 1, 2, 3, 4. H, quanto? 3, 6, 9, 1, C4H9, Cl. Então, aqui, ó, vai ser mais 1, né? Menos 1. Então, aqui dá mais 9, com menos 1, 8. Aqui mais menos 2, né? Então, vê, o cloreto, que aqui era menos 1, continuou sendo menos 1. Então, ele não sofreu redução, não. Ele continuou como ele estava. Nem oxidou, nem reduziu. E o haleto formado apresenta um carbono quiral. O que é um carbono quiral? É aquele que tem 4 ligantes diferentes. Esse carbono aqui é quiral? Claro que não, né? Porque ele está ligado a CH3 em cima, CH3 embaixo, CH3 do lado. Então não tem quiral. Logo a resposta é letra A. Foi uma questão que ele tentou misturar aí cinética química com orgânica e ficou até legalzinha. Segue o canal e dá uma força aí, pessoal. Valeu.